Bom, vamos lá, pessoal. Antes de começar o assunto que a gente vai falar agora, eu queria lembrar um pouco com vocês a ideia de equação, tá? A ideia de equação do primeiro grau que a gente viu lá no sétimo ano e, na verdade, a gente foi apresentado, né, no sétimo ano e reviu ano passado quando a gente viu equações fracionárias e sistema de equação do primeiro grau. Bom, qual é a ideia da equação? A ideia da equação, primeiro eu vou ler o que está escrito aqui, depois eu explico, tá? A ideia da equação é o seguinte: equações são uma situação de equilíbrio em uma igualdade, de modo que o primeiro termo apresenta o mesmo valor, o primeiro membro, tá? Eu errei a palavra aqui. De forma que o primeiro membro apresenta o mesmo valor, ou seja, é equivalente ao segundo. Só lembrando, o que são os membros? Os membros são as coisas, são as expressões que estão de cada lado do sinal de igualdade. Então, o primeiro membro apresenta o mesmo valor numérico do segundo membro, ou seja, eles são equivalentes. E aí lembra que a gente fixa muito em sala de aula que o sinal de igual nem sempre ele significa igual de fato, porque essas coisas não são iguais. Você olha para elas e você vê que elas não são iguais. Elas apresentam o mesmo valor, que é o que eu estou querendo dizer com esse sinal, que elas são equivalentes. É aquela coisa que eu falei assim, você vai na feira comprar, você vai comprar aipim, aquilo, e aí você sabe que naquelas balanças antigas aqui tem pratos, né? Um lado tem aipim e outro lado tem aqueles pesos, aquelas pecinhas de chumbo, elas estão equilibradas. Você sabe que o chumbo não é igual ao aipim, porém você sabe que elas têm o mesmo peso. É a mesma ideia, apresentam o mesmo valor, o mesmo peso, mas não são a mesma coisa. A equação é o mesmo. E aí lembra o que a gente faz aqui para poder equilibrar as coisas e achar o valor desconhecido. O que eu estou te dizendo? Que 4 vezes um valor menos 9 é igual a esse mesmo valor mais 6. Como é que eu faço para descobrir esse valor? Bom, usando a situação do aipim que eu acabei de falar, para a gente saber quanto o aipim pesa, a gente joga todo o aipim para um lado da balança e joga todo o peso de chumbo para o outro lado da balança, certo? Até ele se equilibrar. Eu não posso misturar numa balança aipim com chumbo, porque eu não vou descobrir nunca o peso do aipim. Tá? Por mais que aquela pecinha de chumbo ela venha dizendo qual é o peso, eu tenho que jogar todo o chumbo para um lado e todo o aipim para o outro para eu descobrir o peso que é. A mesma coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte: o chumbo a gente sabe que o valor são, então isso aqui é a nossa pecinha de chumbo, o menos 9 e o mais 6. E o aipim é o 4K e o K, beleza? Só que eles estão de lados opostos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de todo mundo ficar do mesmo lado. E aí lembra, a equação é o seguinte: é uma situação de equilíbrio, de igualdade e de equivalência. Tudo que eu faço aqui eu tenho que fazer aqui, certo? Só para a gente relembrar. Então, pensa comigo. Qual lado eu tenho mais valor desconhecido? Aqui onde eu tenho 4 ou aqui onde eu tenho 1? Aqui onde eu tenho 4, né? Então, tenta trazer seus valores desconhecidos para cá. O que a gente faz? Bom, se eu tirar esse cara daqui, significa que eu estou tirando ele daqui, certo? Estou tirando ele daqui. Mas se eu tiro do lado de cá, eu tenho que tirar do lado de cá. Então aqui eu vou tirar um dele, ok? Então, 4K menos K vai dar o quê? 3K. O resto eu repito. K menos K, 0, sobrou 6. Isso aqui que a gente está fazendo é o famoso passar para lá, né? Aquele macetinho de passar para lá. O que estava somando passa para cá diminuindo. Mas quando a gente faz esse macete, a gente meio que pula essa etapa aqui e foca só nessa etapa aqui, mas é a mesma coisa, ok? Por que a gente pula essa etapa? A gente simplesmente some com esse cara e não põe esse. Quer dizer, eles vão se anular de qualquer forma, né? E eu só ponho esse cara lá, tá? Esse passar para lá é um recurso que a gente usa para você decorar. Bom, agora a gente tem isso aqui. Se eu quero sumir com o 9 daqui, pensa. Como é que eu somo? Como é que eu sumo com esse 9 daqui? Se ele está diminuindo, eu quero que ele vire 0, eu vou... Deixa eu usar uma outra coisa aqui. Eu vou somar 9. Só que se eu somo 9 de um lado, eu tenho que somar 9 do outro lado. Ok? É o mesmo recurso. Está diminuindo, eu passo para lá somando. E aí esses dois caras vão se anular. Certo? Então, 3K é igual. Quanto é 6 mais 9? Deixa eu passar para cá para o lado. 3K é igual a 15. 3 vezes alguém é 15. Quem é esse alguém? Então, quer dizer, nessa minha situação, K é igual a 5. Quer testar? 4 vezes 5, 20. 20 menos 9, 11. 5 mais 6, 11. Então, K vale realmente 5. Onde eu quero chegar? Nisso aqui, ó. Tá? Do segundo grau. Eu queria relembrar a ideia de equação só para chegar no segundo grau. Agora, vamos lá. O que é uma equação
do segundo grau. Equações do segundo grau são equações em que o termo de maior grau é 2. Assim como a equação do primeiro grau apresenta a forma ax mais b igual a zero, já vou explicar isso aqui. Com a e b reais, ou seja, a e b são os coeficientes, são números reais. E o a não pode ser zero. Olha só, se o a for zero, o cara que tem a minha incógnita morre, ele não pode ser zero. E a diferente de zero? A do segundo grau apresenta a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c reais e o a diferente de zero. Por que, que o a é diferente de zero aqui? Se esse cara for zero, eu não vou ter o termo que está o x ao quadrado, certo? 0 vezes x ao quadrado vai morrer e eu vou ter uma equação no primeiro grau. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. Vamos olhar para essa equação aqui de cima. Se eu trouxer todo mundo para o primeiro membro, eu vou ter o seguinte, ó. 4k menos 9, esse k vira menos para lá, né? E esse 6 que é mais vira menos para lá. E do lado de cá, se eu tirar todo mundo aqui, do lado de cá vai restar o quê? 0. Agora, ó, 4k menos k, 3k, menos 9 menos 6, menos 15, igual a 0. Aqui eu usei x, aqui eu usei k. Ó, eu tenho a incógnita, alguém que multiplica a incógnita, certo? E tem um termo independente, um termo que não tem incógnita. Nesse caso, meu termo independente é menos 15. Eu estou somando menos 15, né? Lembra que mais com menos aqui nesse caso vira menos. Igual a 0, tá? A do segundo grau, ela vai apresentar essa cara aqui. Então, o que seria o exemplo de uma equação do segundo grau? Sendo bem sucinto. Seria isso aqui, ó. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. Pronto. Ok? E aí o que eu quero aqui? Eu quero de sempre, eu quero descobrir o valor desconhecido, a minha incógnita. Ah, vai ser sempre x? Não, pode ser k, j, f, m, n, enfim, o que for, tá? Pode ser a letra que for. Eu coloquei isso aqui só pra gente trabalhar, para eu dar um exemplo para vocês do que é uma equação de segundo grau, tá? Lembrando que ela pode não ter esse cara, ela pode não ter esse, ela pode não ter os dois, mas ela sempre tem que ter o termo que está ao quadrado, que é a incógnita está ao quadrado, porque é o que caracteriza ela como equação de segundo grau, beleza? O que eu vou fazer com você aqui? Eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar vendo os casos mais específicos para o caso mais amplo, que é o contrário do que eu tenho feito nos últimos anos. O que eu fazia? Eu apresentava como você resolvia uma equação dessa completa e depois ia pegando os casos pequenos. Eu vou fazer o contrário, por quê? Porque você vai começar do grãozinho menor, aprendendo de pouquinho em pouquinho até chegar no grandão. Ok? E eu quero que você se atente a esses pontos, tá? Então vamos lá. Aqui eu só dei um mole, até peço desculpa porque eu tenho a mania de não fazer isso, mas eu fiz. Eu usei x em tudo. Eu não quero que você se acostume com x, sempre. Ficar com essa ideia de que sempre é x, sempre é x. Isso é meio ruim. Mas eu acabei fazendo porque, enfim, fui no automático. Vamos lá. Tem várias equações do segundo grau aqui, tá? Eu vou explicar a diferença entre elas. Mas as primeiras a gente vai pensando sozinho, a gente vai pensando junto e o resto deixa para você pensar só, tá bom?